Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do ControleCast, o podcast para tornar o seu time de finanças e controladoria ainda mais estratégico. Hoje a minha convidada é a Juliana Neri, que é mãe de duas meninas e é controller regional das Américas na Harting, uma indústria multinacional alemã, com times no Brasil, México, Estados Unidos e Canadá. No papo de hoje, a gente falou sobre a transição do financeiro executor, do financeiro planilheiro, para o papel de líder, o desafio das soft skills, da comunicação, o papel da controladoria como uma parceira de negócios e não só o guardião dos números, os aprendizados de liderar times de diferentes culturas, abordando inclusive quais são os ritos e as rotinas que a Juliana aplica na gestão remota. E também como que a maternidade, a diversidade e a empatia influenciam muito o jeito dela de lidar e avançar aí na sua carreira de liderança em finanças. Então, se você é de finanças e controladoria e está assumindo ou querendo assumir aí uma posição de liderança, esse é mais um episódio aí recheado com dicas para você. Então, segue com a gente e aproveita o episódio. Então vamos lá. Bom, Juliana, primeiramente, seja muito bem-vinda ao ControleCast. Obrigado por você ter topado. Eu sei que a tua agenda aí é bastante concorrida, né? Chegou no Brasil há pouco, chegou no Brasil sábado, a gente está gravando agora na terça-feira. Então, seja muito bem-vinda e obrigado por você topar estar aqui com a gente. Eu que agradeço o convite, Daniel, e a oportunidade de estar aqui. Maravilha. Bom, Juliana, a gente vai passar por alguns tópicos aqui sobre liderança, conhecer um pouco mais da tua trajetória, e eu queria justamente começar por aí. Então, queria passar a bola para você se apresentar, contar qual que é o teu papel hoje, né? E aí depois a gente vai aprofundando aqui para chegar nos outros tópicos. Tá certo. Bom, falando um pouco de mim, eu sou Juliana Neri, sou mãe de duas princesas, sou controller regional das Américas na Harting, uma empresa de conectorização industrial. Já trabalho com finanças há 18 anos. Na Harting, eu já estou há 8 anos e meio, partindo aí para os 9 anos. Entrei na empresa como sênior, como analista sênior do departamento, e hoje ocupo uma das posições mais altas da região. Então, isso foi uma jornada, né, que eu vou contar um pouco aqui. Acho que a nossa conversa vai ter muito a ver com essa minha trajetória. Mas antes da Harting, né, como eu falei, 18 anos aí de estrada já em finanças, então trabalhei na Vale. A Vale foi o primeiro grande contato com a área de finanças. Eu comecei como estagiária lá na divisão de fertilizantes, fiquei por 7 anos trabalhando lá, aprendi muito, muito. Foi muito interessante ter esse contato com todas as áreas financeiras, praticamente, porque lá eu pude trabalhar contas a pagar, contas a receber, tesouraria, controladoria, gestão de gasto, orçamento. Então, foi, de fato, uma escola. Uhum. Foi a base de tudo. Foi aonde eu me apaixonei pela área e eu segui, porque eu sou formada em administração de empresas, fiz o meu MBA em controladoria e, posteriormente, fiz ciências contábeis, para complementar um pouco, né, o escopo, e isso, inclusive, essa complementação que me deu base para ser a controller que eu sou hoje. Então, foi uma trajetória, realmente começou na administração, sempre gostei de negócios, sempre trabalhei com o meu pai era comerciante, então sempre brinquei com calculadoras, enfim, então sempre tive essa vontade de gerir coisas, e ao longo da trajetória uma coisa foi puxando a outra. E aí, Juliana, para a gente ter uma ideia de dimensão, qual que é o tamanho da Harting hoje? Como que está estruturado o teu time na Harting, né, e as tuas atividades aí diárias? Certo. A Harting, ela é uma empresa alemã, já tem 75 anos no mercado. Tá? Ela tem subsidiárias ao redor do mundo, então ela tem mais de 40 subsidiárias ao redor do mundo, mais de 10 plantas produtivas, e é realmente a empresa referência no ramo de conectorização industrial. Ela é setorizada por regiões, então a gente tem a região Américas, a gente tem EMEA e temos a APAC.
que é o pessoal da Ásia, e a nossa macro-região aqui, Américas, ela é dividida em Brasil, México, Estados Unidos e Canadá. Uhum. Hoje eu tenho times que sentam no Brasil, no mesmo escritório que eu sou baseada, eu tenho equipe no México, e recentemente assumi esse desafio de agregar atividades de Estados Unidos e Canadá também, auxiliando principalmente na parte de gestão de capital de giro dessas duas subsidiárias. Perfeito. E aí são quantas pessoas, mais ou menos, no time? No time, atualmente, estamos em, vamos contar, diretos, estamos com 5. Isso, E controladoria. isso, o pessoal que está debaixo do meu guarda-chuva. Uhum. 5 pessoas. E temos também, a minha empresa tem alguns que somos divididos, a gente compartilha, né, Uhum. principalmente a Uhum. equipe do México. Eu tenho 3 compartilhados com o nosso controller de planta, lá Uhum. também. Então, fica aí num total de 8 nesse momento. Temos algumas mudanças aí para os próximos anos, mas nesse momento podemos contar aí 8. E aí, como é que tá estruturado? Tem um time só de controladoria, tem um time de FP&A, contabilidade, como que é essa dinâmica numa empresa aí tão grande? Olha, a nossa estrutura na empresa, a gente separa a controladoria de contabilidade, tá, Uhum. existe essa distinção. No Brasil, a nossa equipe, ela se mistura, né, então eu tenho pessoas formadas em contabilidade, tá, todo mundo é de ciências contábeis, mas eu tenho as minhas pessoas de controladoria, eu tenho as minhas de contabilidade, mas eu sempre gosto de deixar, o escopo não tão fechado, Uhum. porque a minha empresa, ela tem uma característica, apesar das divisões muito claras, mas, existem para você fazer negócio na América Latina, especificamente, você não pode jogar numa posição só. Você precisa entender os impactos que a FP&A tem na controladoria, que a da controladoria tem na contabilidade, que a contabilidade, então eu sempre Uhum. geri os meus times com uma visão mais ampla. Por Uhum. mais que eles tenham as suas atividades diárias voltadas para fiscal, o que quer que seja, mas ele tem que entender aonde é que o fiscal bate no P&L, Uhum. aonde é que o lançamento errado que a contabilidade fez vai atrapalhar o reporte da controladoria. Então eu sempre tento formar essas equipes num modo mais generalista, um modo Uhum. mais controller, para que Uhum. eles entendam também o impacto do trabalho deles no negócio. E aí a controladoria acaba fazendo tanto um trabalho de guardião dos dados mesmo, de Sim, histórico, de relatórios gerenciais, como também de planejamento futuro. exato, é isso Legal. mesmo, Tudo integrado. tudo integrado. Bacana. E aí, Juliana, para a gente agora entender, dar um passo para trás, né, entender em Uhum. retrospectiva, assim, hoje então você ocupa uma posição de liderança, queria entender como que foi esse processo de transição, né? Você veio lá da Uhum. operação da Vale, começou lá como estágio, e nesses 18 anos, como foi essa transição de sair da operação para a liderança? Olha, foi uma transição, digo, dolorida, porque o meu lugar de conforto é sentada em frente de um computador com um copo de café, Uma fazendo planilha? planilha. Exato, esse é o meu lugar de conforto. Sim. Só que a questão é, nada acontece na zona de conforto, né. Uhum, A gente não consegue, vislumbrar outras coisas se a gente não sai da nossa mesa. Isso nossa, isso é imperativo para mim e para as minhas equipes. Finanças é área de suporte, finanças não pode ficar sentada atrás do computador o dia inteiro. A uhum, gente precisa sair, a gente precisa estar nos departamentos, principalmente controladoria, uhum, né. Então isso foi algo que eu tive que, entender e também amadurecer em mim mesma, porque a minha natureza é introspectiva. uhum, Então eu tive que sair desse lugar de conforto total, onde eu já dominava, eu tinha técnica, eu tinha base, eu tinha, inclusive bons feedbacks, né, dos gestores a respeito do meu trabalho, uhum, só que eu queria mais, porque eu sempre tive essa veia de negócio.
Uhum. Então, eu sabia que aquilo era confortável, mas que aquilo não me levaria aonde eu queria chegar, eu tinha que mudar. O Uhum. jeito de trabalhar, o jeito de me expor, eu tinha que me expor. Isso foi um grande diferencial, na minha opinião. Eu começar a me expor a situações e pessoas que me desafiassem. Uhum. Sabe aquela história de você ser o mais burro da mesa? E Sim. quando eu comecei a me colocar em situações assim, Uhum. então de estar, em mesas que eu não conhecia e fazer perguntas, Uhum. e simplesmente fazer perguntas, porque no geral, as pessoas gostam de falar sobre elas e sobre o trabalho delas. Então a Sim. gente precisa usar essa oportunidade para aprender, ter a humildade de: "Olha, eu não sei as respostas, eu não sei como que funciona o seu departamento, você poderia me explicar, por favor?". Uhum. Isso tem um poder absurdo, porque tem muitas pessoas que estão esperando só esse momento Sim. para vender o peixe delas, para falar sobre o que elas fazem, então é uma troca. E eu acho que esse foi, até hoje, porque, conforme a gente vai mudando de cargo, as mesas vão mudando, Uhum. né. Então hoje, com essa função regional, eu preciso entender como que se faz negócio nos Estados Unidos. Eu Uhum. preciso entender como é comportamento de cliente no Canadá. Então, eu voltei para o zero, digamos, em alguns aspectos, mas a minha metodologia, digamos assim, de aprendizagem é a mesma: Uhum. fazer perguntas e me expor às pessoas e construir relacionamentos, né. Então, para você, acho que é um padrão que é muito claro nas pessoas que eu bato papo aqui no ControleCast, que é, Uhum. para você o desafio não foi as hard skills, foi mesmo as soft skills, você desenvolver comunicação, esse protagonismo mesmo dentro de finanças. Sem dúvida. E eu acho, Daniel, que isso é um ponto que as universidades, você sabe, eu tenho um relacionamento com algumas universidades e estou Uhum. sempre muito envolvida em projetos sociais relacionados a universidades. Elas precisam trabalhar isso de alguma forma Uhum. com os seus alunos, porque as faculdades de negócio, de finanças, elas tendem a formar profissionais técnicos perfeitos. Uhum. Só que a vida real vai além da técnica. A técnica é importante, sem sombra de dúvida, Uhum. mas tem esse quê de soft skill que a gente precisa plantar a semente. A gente precisa começar a trabalhar, porque senão você não consegue chegar em lugares importantes, em lugares, e realmente desenvolver o seu trabalho na totalidade. Porque Uhum. você pega um exemplo, né, tem, excelentes universidades aqui em São Paulo, que formam profissionais para grandes empresas, para Big Fours, por exemplo, que Uhum. trabalham com auditoria, com consultoria, que precisa ter realmente uma carga técnica importante, robusta. Só que você entende que essas pessoas estão ali atendendo clientes, Uhum. conversando com as pessoas, fazendo perguntas. Esse tipo de skill não é ensinado na universidade. E por isso que eu acho que é um desafio tão grande para os financeiros, né, Uhum. quebrar um pouco disso, porque dentro das empresas nós também muitas vezes somos vistos como aqueles que apontam o dedo, aqueles que apontam o erro, aqueles que estão aqui para auditar, aqueles que estão aqui para falar o que eu fiz errado. Sim. E eu acho que finanças, novamente, é a área de suporte. Finanças tem que ser business partner. Uhum. E para isso a gente precisa levantar da nossa cadeira e conversar com as pessoas. A gente fala aqui na Trise que, principalmente o profissional de controladoria, né, Juliana, ele acaba apanhando dos dois lados, se ele não consegue ter uma postura, né? Sem dúvida. Ele apanha dos gestores de departamento, porque ele não tem uma liderança direta sobre eles, então, como tu comentou, ele aponta dedo, né? E Uhum. aí, se ele não consegue as informações que ele precisa dos gestores, ele também vai apanhar da diretoria, porque ele não pegou os dados que ele precisava, né? Então, você É fica isso, num meio campo muito complicado, né? Tem que sim, ter um jogo de cintura muito grande. sem dúvida. E eu acrescento a isso também a construção de relacionamentos genuínos, Uhum. sabe, Daniel, principalmente na controladoria. Porque a controladoria, na minha opinião, ela tem carta branca para falar e com qualquer departamento. Uhum.
E a gente tem que usar essa carta da melhor forma possível, construindo pontes, sabe? Uhum. Porque tem situações onde, eu estou olhando o meu PNL, eu estou com problema de custo. Às vezes não é a controladoria que vai resolver isso, é supply chain. Uhum. Como que Uhum. está o seu relacionamento com o supply chain? Para você entender o processo, para você opinar no processo, se você identifica algo ruim. As pessoas te escutam quando Uhum. você fala. Quando você entra no departamento, todo mundo fica estático, tenso, ou as pessoas vêm e te dão um bom dia. Eu acho que isso facilita muito o nosso trabalho, quando a gente tem esse relacionamento com os departamentos, com as pessoas que de fato, né, entregam o resultado da companhia. Uhum. Porque nós estamos lá como os guardiões dos dados e dos números, que são resultados dessas pessoas. Uhum. Então é muito importante a gente ter um bom relacionamento com elas e também, posso dizer, educá-las no ponto de vista financeiro, né, para elas entenderem o impacto do trabalho delas no nosso Uhum. PNL. Na semana passada, enquanto eu estava nos Estados Unidos, eu tive a oportunidade de dar um treinamento para a nossa equipe de atendimento ao cliente regional. Tinham pessoas que atendiam Estados Unidos, Canadá, México, onde eu expliquei para eles, de um modo muito simples, assim, sem financeirês, sem economiquez, o que que é um DSO. Uhum. Por quê? 80% do DSO é trabalho deles, entende? O DSO é um indicador meu, enquanto finanças? Sim, mas muitas daquelas pessoas do que as atividades impactam diretamente nesse indicador, sequer o conheciam. Uhum. Então, muitas vezes, a gente precisa trabalhar também nesse ponto de educação financeira. Mas adaptando a comunicação, obviamente, eles não são controllers, eles não são Claro. contadores, né? Então, essa parte de educação é muito importante, dar esse passinho para trás, Uhum. né? E a construção dos relacionamentos, porque você olhar o seu PNL, o custo tá ruim, e eu chegar para uma pessoa de supply chain e vou falar: olha, por que que esse material aqui está com desvio de 30%? Uhum. Como assim? Que? Não sei. Onde você viu isso? Né? Uhum. Então, essa parte da educação eu também acho muito importante. Sermos treinadores da organização, para que as pessoas tenham esse olhar de negócio, de resultado financeiro, na medida daquilo que elas precisam saber, né? Uhum. Para que elas entendam o impacto do trabalho delas no negócio. Eu acho que isso é muito importante. Muito legal. E aí, Juliana, eu fiquei curioso nesse ponto que você comentou de dar um treinamento, Uhum, justamente para entender o que mais de ritual, de rotina você tem para desenvolver em você, porque você comentou, olha, na universidade, nas instituições de ensino, é algo que acaba faltando, né? O sim, próprio cargo te puxa para um lado mais operacional, para um conforto de você estar nas planilhas. Se você quiser, você consegue passar a sua carreira inteira sim. planilhando coisa, né? Uhum. Querendo ou não, isso acaba sendo confortável. Então, onde que a Juliana desenvolveu isso e que tipo de ritual e de reuniões você faz para manter isso, né? Para Uhum. passar isso para o time e para você mesmo se desenvolver? Olha, Daniel, eu comecei a procurar formas diversas, né. Então eu busquei conhecimento a respeito, por exemplo, de comunicação. Eu Uhum, sempre achei que comunicação era meu calcanhar de Aquiles. Até hoje eu trabalho nisso. Eu tenho tentado me expor cada vez mais e mais, fazer esse tipo de exercício para que eu possa desenvolver habilidades diferentes. uhum, Ah, eu busquei em livros, em cursos, em grupos de networking, isso é muito importante também. Você estar com pessoas, estar nesses grupos faz com que você tenha que desenvolver novos relacionamentos, que você tenha que eventualmente compartilhar aquilo que você sabe, e isso faz com que você se comunique mais e é prática, é treino, né, uhum, comunicação é uhum, treino. Então, dentro da minha equipe, como eu desenvolvo isso neles? Inclusive, essa é uma das metas de 2026 para todo mundo tem que melhorar a comunicação, uhum, porque isso é um trabalho eterno de finanças, uhum, porque, novamente, o nosso ponto de conforto é sentado com a xícara de café fazendo planilha.
Sim. Então tudo bem a gente ficar uma parte do tempo assim, mas não o tempo Uhum. todo, né? Uhum. O mundo acontece lá fora. Então a gente precisa realmente se expor. Então o que eu faço, fiz recentemente também com eles, foi muito interessante esse exercício. Eu fiz um mapeamento deles, utilizei a técnica do MBTI, Uhum. onde eu mapeei o perfil de todos eles. Pessoal do México, pessoal daqui, mapeei todos os perfis, expliquei para eles o que era o método, expliquei as variantes do resultado, o que cada uma significava, e comecei a apresentar o perfil de cada uma das pessoas Uhum. para a equipe. E foi um exercício muito interessante, porque as pessoas puderam entender nuances da personalidade dos colegas que antes elas não tinham se dado conta. Uhum. E isso faz com que as pessoas aprendam a se adaptar melhor. A comunicação eu, enquanto gestora, para mim é muito importante eu conhecer a minha equipe nesse nível de detalhe, de personalidade, para que eu possa adaptar minha comunicação, muitas vezes adaptar as tarefas, o tipo de desafio que eu direciono para cada uma dessas pessoas. Né? Uhum. Se eu tenho uma pessoa com apetite para liderança, eu jogo um projeto para essa pessoa cuidar. Se eu tenho uma pessoa que é mais introvertida, tem um apetite mais pro analítico, dou um banco de dados para essa pessoa cuidar. Uhum. Só que eu só consigo saber desse tipo de coisa investindo tempo neles, investindo Uhum. tempo em conhecê-los, investindo tempo nesse tipo de ferramenta, nesse tipo de mapeamento, nesse tipo de reunião. Né? Nós temos reuniões semanais com a equipe. E eu utilizei uma dessas reuniões para fazer esse exercício. Então, algumas reuniões a gente faz só uma passagem rápida, uma mesa redonda ali, do que cada um está fazendo, porque eu acho que é importante também o outro entender o que o outro está fazendo como um exercício de empatia, porque a Uhum. gente sempre acha que o nosso é mais importante, que a gente está mais sobrecarregado, que a gente trabalha mais, Sim. até ver o que o outro está fazendo. Uhum. Então, acho que isso também é um exercício importante, mas eu tento, aí a cada um mês e meio, trazer algum tema diferente, como eu Que trouxe legal. dessa vez dos mapeamentos. Porque aí a gente, em conjunto, a gente se conhece, a gente melhora, a gente começa a entender. É porque eu trouxe tanto o resultado dessas pessoas, os percentuais de cada um dos aspectos das categorias, né, do teste, quanto os pontos fortes dessa pessoa, os pontos a melhorar, Uhum. e também fiz um compilado de todo mundo, de nós enquanto equipe, quais são as nossas forças? Nós Uhum. enquanto equipe, o que podemos melhorar juntos? Né, e isso foi um exercício muito bom, eu recomendo muito. Acho bacana a tua fala, porque o profissional de finanças, ele é muito pragmático, né? Então, Sim, mesmo você indo para um lado muito de comunicação, muito humano, você trouxe o MBTI, né? Você tem exato, ferramentas, né? O profissional isso. de finanças gosta de ferramentas, mas você tem ferramentas também para treinar comunicação, empatia, né? Você comentou do MBTI, Enneagrama e por aí vai. Então, tem uma infinidade de coisas que esse profissional pode trazer também, né? Sem dúvida. E aí uma dúvida que eu acho que pode estar na cabeça de quem está nos ouvindo é como é que você encontra tempo hábil, né? Uhum. Sobra tempo na tua rotina para você desenvolver esse lado no teu time. Acho que você já comentou um pouco aí, né? Ó, eu fiz isso em uma reunião semanal, mas como é que foi essa construção de liberar tempo na tua agenda? Porque essa Uhum. gestão demanda tempo, né? Esse desenvolvimento de pessoas demanda tempo. E, Então, e acho até, acho muito bacana você trazer isso, porque acho bem incomum um profissional da posição de controladoria, de finanças, ter essa preocupação tão forte, assim. Então, como é que sim. tu arranja tempo para isso, Juliana? Isso é uma pergunta que as pessoas me fazem o tempo todo, Né? porque além Porque de a diretoria controller, quer no final do dia que o orçamento esteja pronto, o planejado e realizado esteja lá, né? exato, sim. E além no meu trabalho como controller, eu tenho 2 filhas pequenas, então é um eterno equilibrar de pratos. Tem Ah, deslocamento, porque tu estava fora do exato, Brasil há pouco tempo, né? tem deslocamento, sim, exato. Eu acho que a resposta é a mesma que eu dou quando as pessoas me perguntam da minha vida pessoal, né, como é que eu equilibro tudo. Eu não equilibro, eu priorizo. Uhum, Qual que é a necessidade daquele momento, né, daquela semana. Obviamente eu tenho os meus rituais, como esse da reunião semanal, eu tenho
algumas outras reuniões específicas. Eu tenho one-on-one com cada uma das pessoas da equipe. Eu faço questão, meia hora, todo mês, com cada um deles. Então, eu priorizo. E essa priorização, ela só pode ser feita se eu estou atenta ao que está acontecendo. E isso é o desafio. Eu tenho equipe remota, eu tenho equipe presencial, eu tenho equipe da mesma cultura que a minha, eu tenho equipes de outra cultura. Então, isso tudo demanda muita atenção. E eu acho que quando a gente é líder, e esse é um ponto muito difícil na transição do financeiro técnico para o financeiro líder, é a gente entender que quando a gente é técnico, nós somos responsáveis pelo nosso resultado, pela entrega, né? 100% nossa responsabilidade. Quando você passa a ser líder, você é responsável pela entrega da sua equipe. Se você não investe tempo em formar essa equipe, entender essa equipe, fazer com que essa equipe tenha a tarefa adequada para que ela possa entregar, isso é um grande problema que você tem na sua mão. Então, para mim, priorizar o desenvolvimento da equipe é estratégico. Porque eles são responsáveis pelas principais entregas. E se eles não estão contentes com o trabalho que eles fazem, com a empresa que eles trabalham, a gente sabe que tem as limitações. Tem limitações de, eu não consigo pagar o salário que eu quiser para o funcionário, não consigo dar o benefício que eu quiser para o funcionário. Esse tipo de coisa é institucionalizado. Eu não consigo mexer nisso. Mas tem outras coisas que eu consigo. Na parte do relacionamento. Eu sempre falo para eles, vocês passam mais tempo com seus colegas de trabalho do que com a sua família. Eu não obrigo ninguém a ser amigo de ninguém, mas no mínimo a gente tem que se dar bem, porque senão fica pesado demais. Sim. Então, eu acho que é muito importante ter essa intencionalidade na formação das equipes, e que eu entendo que, de fato, é muito pesado o trabalho da controladoria, com parte de reportes, com parte de realmente de estar ali lado a lado com o C-Level, de prover informação, de estar disponível também. Então, é um eterno equilibrar de pratos. Mas eu acho que tem épocas onde eu preciso me dedicar mais à minha equipe, onde eu vejo que, olha, ali está desandando. Tem entrega que caiu no chão. Eu preciso entender o que foi que essa entrega caiu no chão. É problema de relacionamento. Vamos chamar os dois fulaninhos 15 minutos para conversar. Conversou? Acertamos? Bora. De novo. Vamos seguir, que a gente tem coisa para entregar. E assim a gente vai seguindo. Épocas de orçamento. É muito pesado. Né? Na minha empresa, a minha empresa é alemã, então o nosso ano fiscal é de outubro a setembro. Então, o nosso período orçamentário começa em junho. Maio, junho. E de junho até setembro é muito pesado. De fato é. Então, só que eu tenho entregas de orçamento, a minha equipe tem entregas de orçamento, e se a gente não trabalha nos outros meses do ano, toda essa parte de alinhamento, de todo mundo trabalhando junto, em prol do que precisa ser feito, quando chega na hora da pressão do orçamento, todo mundo espana. Porque no final do dia somos todos humanos. Sim. Então eu preciso realmente, e é como se eu fosse depositando, sabe, uma moedinha de energia nessa equipe ao longo do ano, para quando chegar na hora da pressão, todo mundo aguentar. E aí passou, beleza, você tira férias, galera, vamos almoçar junto, vamos lá, hoje é por minha conta, e assim a gente vai trabalhando, sabe? Vai preparando para a maratona, né? Exato, e a gente precisa cuidar das pessoas, Daniel. Os números são importantes, os dados são importantes, os reportes são importantes, mas por trás de tudo isso tem as pessoas, a gente não pode esquecer disso. Bacana, bem legal. Costumo dizer que não é uma corrida de 5 km, né? É uma maratona, né? Então, sem dúvida. Acho que o que tu comentou de equilibrar os pratos é porque fez muito sentido para mim, que nem todo momento a gente vai ter uma reunião semanal para discutir inteligência emocional, desenvolvimento de time, tem que entender o momento da empresa, né? E o momento do time também, principalmente, né? Exato. Então, eventualmente, em época de orçamento, reunião mais curta,
coisa mais direta, Uhum, a gente vai se adaptando realmente às necessidades. perfeito. E aí, Juliana, são 18 anos já, como você comentou aí nessa trajetória financeira. Uhum. O que que tu viu, principalmente falando aí, vamos lá, acho que desde pandemia, que eu acho que a gente pode colocar como um grande marco, né? Mas recentemente a gente tem aí o avanço da inteligência artificial. O que que você viu de mudança na parte de liderança? Vamos colocar aí nos últimos 5, 6 anos, assim, né? O que que mudou para ti, como líder nesse cenário, que a gente está agora? Olha, pegando esses dois pontos aí de pandemia, né, e inteligência artificial, acho que são dois pontos interessantes. Da questão da pandemia, nossa, você desenvolver equipe à distância é Você um já desafio. lidava com um time remoto antes? Não, Não. antes não. Passei a Aham, lidar depois da pandemia. E fez muita diferença para mim, eu imagino. porque, eu tinha esse eu já tinha essa visão das pessoas, do desenvolvimento das pessoas, de tudo. E você Uhum, fazer isso perto das pessoas é muito mais fácil. uhum, Agora, quando a pessoa está longe, é um desafio e eu acho que é um desafio até hoje. Assim, eu me policio muito com isso, né, uhum, principalmente porque eu tenho a minha equipe remota hoje fica no México, então é uhum, outra cultura inclusive. Recentemente eu li um livro muito interessante sobre cultura, se chama The Cultural Map. uhum, Recomendo para qualquer pessoa que trabalha em multinacional, porque ele diz muito como as pessoas se comunicam, como as pessoas entendem feedback, como as pessoas brigam, como é que as pessoas. Dá para que você consiga entender as reações, uhum, eventualmente, como você saiba conduzir um treinamento. O treinamento que eu fiz na semana passada, eu conduzi de uma forma para americanos e canadenses. Se eu fizesse no uhum, Brasil, eu faria completamente diferente. uhum, uhum, Então, adaptar isso também é importante. E você se fazer presente quando a equipe está longe é um desafio que demanda uma intencionalidade extra. Assim, eu tenho a reunião semanal com a equipe toda, uhum, né? E tenho uma reunião semanal separada especificamente com a minha equipe que cuida do Networking Capital. É, que eu tenho com elas uma vez na semana, uhum, porque eu acho que elas precisam de uma atenção direcionada, porque elas uhum, estão longe. O meu pessoal daqui pode levantar da mesa e ir na minha mesa, elas uhum, não. uhum, Então eu tento dar essa atenção extra porque elas estão longe. Mas eu sempre falo, né, para elas que eu sempre estou a um Teams de distância. uhum, boa. Então, o que elas precisam de mim, eu estou sempre à disposição. Uhum, Eu tenho uma rotina de viagens, como, a gente comentou aqui, que semana passada eu estava no México, e há 2 semanas desculpa, nos Estados Unidos, e há 2 semanas atrás eu estava no México, uhum, porque a minha equipe está lá. Então a cada 3 meses, religiosamente, eu vou para lá, passo uma semana com elas. uhum, Porque é importante essa presença também. Aí você pensa: "Nossa, mas ela viaja 10 horas para ir, 10 horas para voltar, só para ficar uma semana". Sim, uhum, e farei quantas vezes forem necessárias, porque as pessoas precisam saber que elas importam também, uhum. não é só porque elas não estão no mesmo escritório físico do gestor delas, que elas são menos, que elas são diferentes, que elas não. Então eu tento, na medida das minhas possibilidades, me fazer presente para essas pessoas, mas é um desafio bem grande. Eu acredito que o presencial, eu falo que ele tem até um fator de aprendizado por osmose, assim, né? Que você Sem perde dúvida, no remoto, né? sem Pô, você tá aqui conversando, o cara tá do teu lado conversando, tu tá focado no teu trabalho, mas você tá ouvindo o que ele tá falando e querendo ou não, você tá aprendendo, tá é, processando, né? Acho que essa é tem todos os benefícios do remoto, mas acho que essa é uma perda grande, né, Juliana? sim, sem dúvida, Daniel. Eu concordo com você, é muito aquele small talk, né, que a gente tem também, às vezes você levanta, vai tomar um café e tem uma É, pessoa do comercial lá, nossa, você nem sabe, olha, acabei de ter uma reunião com o cliente XYZ, ele vai comprar não sei quanto, aí você já fica, olha o forecast de vendas melhorando, uhum, né, uhum, então esse tipo de informação você não tem no sim, online, né. não, perfeito. Aí uma coisa que você comentou,
e eu queria trazer para o tópico para a gente conversar, é justamente, a gente falou bastante da comunicação com o time, e Sim. quando a gente fala de liderança em finanças, a gente tem um outro papel que é a liderança, é a comunicação com o CEO, com o investidor, com o board, Exato. né, com quem está Sim. acima na cadeia de decisão. Para você, ao longo da tua carreira, o que, que foi mais difícil? Foi comunicar com o gestor ou foi comunicar com os C-levels Uhum, que estão acima na cadeia de tomada de decisão? E como é que tu uhum. desenvolveu isso? Certo. Eu acho que para mim, no começo, foi mais difícil esse level, depois foi mais difícil a equipe, Uhum, porque, depois você começa a subir muito na hierarquia, e aí você fica muito mais dependente da equipe, sabe, então gerir a equipe, uhum, eu acho que é um desafio maior. Mas na parte do C-level, no meu começo, foi um desafio grande, porque, novamente, eu era muito técnica, então uhum. tinham perguntas que a minha diretora geral me fazia, que eu nunca tinha parado para pensar naquilo. Que extrapolava os números, ia mais para negócio. Totalmente, exato. Ou algum tipo de variação, ou ela tinha um olhar, ela tem um olhar, eu ainda trabalho com ela, Uhum, aprendo demais com ela, me desenvolvi demais com ela. Ela me perguntava coisas, variações e interligações, e eu falava: "Nossa, mas por que que eu nunca parei para pensar nisso?". aham, E então eu comecei a tentar entender como é que a cabeça dela funcionava, né, quais são os tipos de informação que uma pessoa na posição dela precisa ter. Como uhum, é que eu posso ser útil para essa profissional? Né, então, através das perguntas que ela me fazia, eu tentava levar a resposta e um pouquinho mais, uhum, né. Então, ela me perguntava por que que a variação ah, de despesa de viagem tá tão alta, sabe. Eu podia simplesmente falar: "Ah, porque é fulaninho que viajou e não estava orçado". Mas aí eu levava: "Não, é que teve uma viagem de fulano, mas é um problema de timing, porque isso foi orçado no mês X e não no Y, então houve uma antecipação, mas no final do ano ficaremos ok", uhum, sabe. Então você está respondendo a pergunta, mas com um pouquinho a mais. Então, eu sempre tive essa preocupação com o over delivery, sabe, de você entender, porque não custa muito, é só você uhum, ser estratégico. É uhum, você pensar com a cabeça do outro. Porque se a gente pensa só com a nossa cabeça de controle, a nossa cabeça de técnico, a gente tende a ficar muito apegado aos dados ali, e os dados em si, e não extrapolar os dados, não mostrar o que que eles querem dizer dentro da organização, né, e além daquilo. Se um MD, né, que é o caso dessa minha diretora, ou um CFO regional, porque eu respondo para o CFO regional, pergunta alguma coisa de algum assunto, eu tento varrer aquele assunto, uhum, uhum, varrer, para já entregar algo além daquilo que ele está esperando. Isso dá trabalho, isso gera trabalho, uhum. tá, mas eu não conheço outro modo de se trabalhar, de se conquistar as coisas, porque é desse jeito que você se torna útil e valioso para a organização. Uhum, Porque falar que, a despesa de viagem aumentou porque fulaninho viajou, isso aí qualquer, ferramenta te dá. uhum, Agora essa análise mais profunda, ligando o negócio, adaptando a sua comunicação ao estilo da pessoa também, não basta você dizer o que a pessoa quer ouvir, você tem que dizer de um modo que faça sentido para ela. O meu CFO, ele é um cara muito técnico, muito bom no que ele faz, extremamente pragmático, organizado. Então a forma como eu entrego os dados para ele, as informações, as respostas, eu tento estar alinhada a isso, sabe, uhum, a esse modo que ele entende as coisas, para que fique mais claro para ele. uhum, Agora a minha MD, ela é uma pessoa de negócio, ela é engenheira, ela é uma mulher de negócios, ela tem uma visão e uma necessidade diferente daquela que o meu CFO tem.
Eles podem Uhum. perguntar a mesma coisa, Sim. entende? Mas eu vou responder de modos O diferentes. como tu vai responder é diferente. Exato. E aí, eu acho que vira um ciclo, né? Porque você falou do over delivery. E eu entendo que o teu delivery é você lá levar a resposta exata com a planilha, com o número redondinho. Para Sim. você ter o over delivery, vai entrar no que você comentou de ter a confiança dos gestores, poder conversar com esse cara, entender por que que a despesa de viagem variou, se vai acontecer de novo. Então entra toda a parte de relacionamento, né? Então para você Isso. fazer esse over delivery que você comentou, ficou claro para mim que tu precisa também desenvolver a parte de soft skills para entender o que está por trás do número junto com as pessoas, né? Exato. E você sabe que controladoria é sobre timing também. Os nossos Uhum, prazos são curtíssimos, uhum, né? Então, num fechamento, por exemplo, para você entregar ali o seu fechamento do mês, o seu reporte mensal com todos os comentários e informações que você precisa fazer uso do relacionamento, sim, eventualmente. Porque uhum, se tem uma variação ali que você descobriu de última hora, alguma coisa que não está muito clara para você, você conseguir chamar uma pessoa no Teams, falar: "Cara, você tem 5 minutos para mim?" E uhum, a pessoa falar: "Pode me ligar?" Isso é relacionamento, uhum, uhum. sabe. Então é muito importante isso para a controladoria. E aí, dentro desse tema de relacionamento, Juliana, tem um ponto que você comenta nas tuas redes, acho que você inclusive, palestrou na FECAP sobre isso, né? Que é Uhum, sobre liderança empática. sim. Então, eu queria entender um pouco mais, né? Como que essa liderança empática impacta no teu dia a dia, na prática, Sim, exemplos sim, práticos, porque a gente está falando aqui com profissionais de finanças e controladoria que são pragmáticos, então eu queria que tu trouxesse a sim. tua visão, né, de na prática, cara, por que que eu deveria ir atrás de uma liderança empática? O que que muda no Uhum. teu dia a dia? Certo. Olha, eu acho que principalmente, você ser um profissional empático, de você realmente se colocar no lugar do outro e andar com o sapato do outro, entender como que o outro pensa, te amplia o repertório de um modo que você sentar na sua cadeira não é possível de se fazer. Uhum, Porque por exemplo, vamos com exemplos aqui. Eh, Supply chain, que eu acho que é uma área, assim, muito importante dentro das organizações e tem sempre ali impactos que são, relevantes, né, para o uhum, negócio. Na minha empresa, a gente teve uns tempos atrás, algumas questões, principalmente na época da pandemia, tinha muito problema ali de suprimento, né, houve muito problema de suprimento uhum, mundialmente. E e por a gente ter esse relacionamento, essa integração com o departamento de supply chain, a gente pôde fazer monitoramentos de eventuais aumentos e possíveis reduções, de otimizações e construção de dashboards e de tudo para alimentar as necessidades da minha diretora geral na condução do negócio, de uma forma muito próxima. uhum, E isso deu para nós uma visão de uma profundidade para entender a cadeia de suprimentos da empresa, entender como que impacta custo, como é que hoje a gente mal precisa deles, assim, é só alguma coisinha bem pontual, né, porque a gente aprendeu muito uhum, nessa época da pandemia. A gente entendeu o que que é o meu negócio de conectorização, eventualmente a gente fornece soluções com cabos também. E os uhum, cabos, cabo tem cobre, e cobre tem LME, que é como se fosse eh, uma taxa, é uma taxa, o uhum, LME, né, que varia aí o preço do cobre. E é uma taxa muito importante de se avaliar, porque se ela aumenta muito, como que aconteceu na pandemia, e impacta o meu custo diretamente, eu tenho que mexer em precificação, eu tenho que mexer em um monte de coisa, porque senão eu perco muita margem, né, por conta uhum, disso. É muito produto importado, então dependendo da natureza do negócio, da complexidade do seu negócio, é muito importante você estar perto dessas pessoas. uhum, E novamente eu insisto nessa questão do relacionamento, porque para você aprender com o outro tem que estar disposto a te ensinar. Ele tem que estar aberto para você.
aberto para te falar as coisas, porque, óbvio, você consegue aprender sozinho? Você consegue jogar no IA e tentar absorver, fazer? Sim, consegue, Uhum. mas às vezes a gente não tem o tempo Sim. para isso. Então, eu preciso, essa empatia que eu preciso ter com os departamentos para me conectar com eles, né, e é uma via de mão dupla, tá? Não é só a Uhum. controladoria puxando informação das pessoas, mas também a controladoria fornecendo solução, porque nós temos uma visão diferenciada do Sim. negócio, que muitas áreas não têm. A gente tem esse privilégio. Então, eu Uhum. consigo ver o que é o LME do supply chain está impactando na precificação de vendas. O pessoal de supply chain não tem essa visão. Uhum. Então, eu consigo munir a minha equipe, a equipe de diretoria e tudo de informações, e ser um controller muito mais completo. Não ser um controller enviesado, que só Uhum. sabe daquilo que as pessoas acham que a gente tem que saber. Eu acho que a gente tem que sair um pouco desse lugar, Uhum. de achar que a gente só pode aprender com os números, a Uhum. gente só pode aprender com os dados. A gente tem que aprender com as pessoas. E nessa parte de a controladoria ser útil, eu tenho um caso também bem interessante que aconteceu na minha empresa, onde a equipe comercial não tinha uma ferramenta adequada para fazer precificação de projetos complexos, onde envolviam-se aí muitos produtos, produtos, engenharia, né, coisa parruda, robusta, Uhum. muitos itens, muitos modelos diferentes de solução para o cliente. E em uma das reuniões de liderança, eu ouvi essa situação. Falei, bom, acho que eu posso ajudar. Uhum. Acho que eu e a minha equipe, a gente pode ajudar vocês. Vamos marcar uma reunião para vocês explicarem um pouquinho melhor o que vocês precisam? Ah, tá bom. Marcamos essa reunião. Resultado, Daniel. Nós, da controladoria, montamos em menos de um mês uma ferramenta de precificação de projetos complexos para a equipe de engenharia e supply chain, que resultou no maior projeto da história que a empresa ganhou naquele momento, naquele ano, Uhum. graças a uma ferramenta desenvolvida por controladoria, engenharia e supply chain. Entende? Que Então, para partiu mim da empatia com o departamento. exato. Eu poderia muito bem fingir que não era comigo. Uhum. Uhum. Poderia, eu já tinha tanta coisa para fazer. Sim. Mas eu entendi que aquilo ali era estratégico para o negócio. Era uma Uhum. chance de 1 em 1 milhão. Eu falei, se a minha empresa ganhar esse projeto, a gente muda de patamar. E foi o que aconteceu. Então, eu tive a empatia de ver a vontade das pessoas em conseguir, né, esse projeto para a empresa, mas eles não tinham o ferramental, eles não tinham a skill, eles não tinham a técnica. E Uhum. nós, financeiros, tínhamos. Uhum. A gente virou noite, a gente trabalhou até tarde, a gente comeu pizza no escritório, fazendo código de VBA. A gente Uhum. fez tudo isso, mas a gente entregou e a empresa ganhou o projeto, sabe? Então, esse para mim é um exemplo perfeito de como controladoria tem que ser dentro das organizações, tem que ser esse departamento acessível, útil, sabe? Realmente parceiro do negócio. E aí, Juliana, isso foi natural na Harting? Você imprimiu um pouco do teu jeito de liderança mais humano? Você aprendeu na Harting ou você levou para Harting? Acho que um pouquinho de cada. A Uhum. Harting, ela tem um quê diferente. Ela é uma Uhum. empresa alemã, mas familiar. Ela já está na Uhum. terceira geração, tá? E apesar da empresa ser enorme, né, como eu te falei, tá aí mais de 40 subsidiários no mundo, mais de 10 plantas, os valores da família Harting, eles são muito fortes e são Uhum. inegociáveis. Então, existe um pilar da organização que fala sobre a forma que nós tratamos uns aos outros. Esse pilar dita todas as relações da empresa. Uhum. Então, isso é algo que é muito forte, e isso facilita, de fato, a o relacionamento entre as pessoas, porque é algo que é fomentado o tempo inteiro, Uhum. entende?
Mas, por outro lado, as pessoas elas só fazem aquilo que elas querem fazer. Uhum. Então, é por isso que eu acho que tem um mix de tudo. Eu sempre tive esse olhar mais empático, eu sempre fui uma pessoa que sempre gostou de ser útil, né, para os outros. Então, acho que para mim foi combinando uma coisa Uhum. na outra e culminou aí na profissional empática que eu sou hoje. Legal, bacana demais. Bom, e aí eu queria agora falando para quem está nos ouvindo, né? E tá uma fase mais inicial da carreira, ou às vezes está travado em algum ponto, né? Que Uhum. tipo de, olhando para o futuro também, que tipo de conselho que você daria para essa pessoa conseguir liderar com impacto, com empatia? Por onde começar? Uhum. Olha, para os jovens profissionais, eu acho que o importante é sim trabalhar nessa base técnica é importante, é o momento quando você está na universidade, assistam suas aulas, façam suas provas, absorvam o conteúdo do professor que está lá, mas também tentem se expor a iniciativas dentro da própria universidade, né, grupos de trabalho. Eu, com a FECAP, eu sou mentora no projeto que se chama Lideranças Empáticas, Uhum, onde um grupo de cada semestre nós mentoramos um grupo de alunos que precisa trabalhar em algumas atividades relacionadas à administração, onde eles montam uma pequena empresa para arrecadar fundos, para arrecadar alimentos, na verdade, para o Instituto Almo. uhum, Nós já tivemos diversas edições desse projeto, eu estou desde o início, a gente já arrecadou mais de 30 toneladas de alimento que para legal. esse instituto. Então, esse tipo de iniciativa trabalha muito bem a parte humana, que é Uhum, importante, né? A parte técnica, porque você precisa dos conceitos técnicos ali que você eventualmente vai aprender na disciplina, e você bota em prática ali de alguma forma, porque você precisa montar uma empresa, você precisa apresentar, você tem um mentor, você tem reunião com o mentor, você precisa apresentar as coisas para ele, você precisa resolver os problemas com seus colegas, eventualmente você precisa vender alguma coisa para arrecadar alimento. Então, esse tipo de iniciativa eu acho muito interessante, estar uhum, exposto a isso, né? Porque você vai ter, no caso do projeto Lideranças Empáticas, todo essas atividades e também o contato com um profissional de mercado, um uhum, profissional mais experiente que você. E você pode usufruir dessa conexão para aprender, para perguntar, para saber como que é. uhum. Então, eu acho que é muito importante. As pessoas da universidade estarem focadas no seu conhecimento técnico, mas também se expor a esse tipo de atividade. Bacana. Sabe que eu conversei recentemente com a Roberta Rosenborg e ela trouxe um dos aprendizados que ela trouxe, que eu acho que vai bem ao encontro do que tu falou, que é ela comenta que uma coisa que fez muita diferença na carreira dela foi pegar para fazer aquilo que ninguém queria fazer. É isso. Então, as coisas que ela via que era pepino, então você já comentou aqui dos projetos, né, que você estava de ouvidos atentos e tudo mais, ela pegava para fazer e isso dava muito certo. Acho que vai muito ao encontro também do que tu tá falando, né? Sem dúvida. E acrescento ainda esse exemplo super interessante, que é realmente pegar o pepino que ninguém fazer, e Uhum, também ocupar os espaços que ninguém ocupa. uhum, Se tem uhum, um projeto lá sem dono, você olhou, é estratégico, é importante, vou pegar. Pronto, sou dono disso aqui agora, eu que vou cuidar. uhum, uhum. Então, esse tipo de proatividade é importante também. Bacana. Bom, um outro ponto que eu queria trazer aqui é sobre a parte de diversidade na liderança, né? Então, tu participa, a gente já comentou aqui da liderança empática, você participa também das iniciativas como a WCFO e o Future in Black, e Sim. eu queria entender de ti, né, como que a diversidade, como que a inclusão acaba impactando na tua liderança, em tudo que a gente já conversou aqui, né, sobre essa liderança mais empática. Eu acho que é muito importante. É, nessas duas, né, vertentes que geralmente eu estou envolvida, né, que são a liderança feminina e a liderança negra, eu acho que o mais importante é a questão do exemplo, de você Uhum, ser alguém, você mostrar que dá para chegar lá. Em diversos lugares que eu frequento, Daniel, eu sou a única pessoa negra, ou eu sou uma das poucas mulheres, uhum,
dentro desse nosso mercado financeiro, ainda somos poucas, né? Se colocar aí o profissional mulher e negra, então menos ainda. Uhum. Então eu tento fazer com que a minha presença seja um estímulo para essas pessoas. Além de tudo isso, eu não mencionei na minha fala, mas eu fui da primeira turma do ProUni em 2005. Então a minha primeira universidade eu fiz custeada com uma bolsa integral, Que que legal. foi o que abriu, né, todas as possibilidades profissionais que eu tive na Também minha sou vida. aluno do ProUni. Não lembro agora o Ai, nome que exato, legal! mas também sou filho do ProUni aí. Filho do ProUni, que É, legal, que bom. Sempre bom encontrar filhos do ProUni por sim, aí. sim. E então esse tipo de coisa, o projeto que eu mentoro na FECAP, eu tenho diversos alunos lá que são ProUni, então quando eu falo para eles que eu fui ProUni, eles chegam, os olhos brilham, porque eles veem a possibilidade. E Uhum, ali, perto, é uma possibilidade que eles conseguem tocar, entende? Que eles uhum, conseguem interagir, não é um modelo impossível, é alguém que eles conhecem. uhum. Então, eu acho que esse trabalho é muito importante e esses grupos nos fortalecem enquanto pessoa. Você consegue, dentro desses grupos, ter um lugar seguro Uhum, para falar sobre aquilo que te incomoda, para falar sobre os desafios que você tem, para você mostrar alguma vulnerabilidade que você pode não se sentir tão confortável de falar em outros grupos. uhum. Então é muito importante isso para fortalecimento dos profissionais, para formação daqueles profissionais, para compartilhamento de eventuais oportunidades de desenvolvimento. Então a minha vida realmente mudou muito depois que eu passei a frequentar esses grupos de networking, de estar em lugares, né, diferentes como esses. Tem também um outro grupo que eu faço parte, que é o SW50 do Santander, Uhum, que foi como se fosse um concurso, digamos assim, né, que o Santander faz todos os anos, onde ele seleciona 50 executivas, tá, do Brasil todo. Na verdade, é global esse projeto, em uhum. cada um dos países o Santander tem, e eu fui uma das 50, né, de quase 3.000 inscritas no ano passado, fui uma das 50. Então, esse grupo também é muito forte, que são mulheres executivas, também com trajetórias brilhantes. Então, todas as vezes que eu estou com elas, para mim é uma grande escola, é um grande privilégio Uhum. poder aprender com essas pessoas. Então, esses grupos realmente te fortalecem enquanto profissional e eu recomendo a qualquer um que queira Bacana. crescer e queira se desenvolver. E eu acho que tem um ponto muito importante que tu comentou que é de ser a referência, né? Sim, Então, a própria a rede social ajudou muito isso, que antes era muito difícil você ter uma referência, né? Pô, eu vou procurar uma mulher negra que tá num cargo de liderança, né? sim, Cara, não tem. não Então, tem. agora você consegue olhar para o lado pro LinkedIn, pro Instagram e ter essas referências, né? Seja Sim, produzindo conteúdo ou não, mas você sabe que tenha ali um caminho a ser seguido, né? sim, e inclusive se você me permite adicionar algo a respeito disso, quando eu fui promovida para controle regional, e que foi num evento da empresa, a minha empresa completou 30 anos no Brasil. Uhum, Esse ano tivemos algumas celebrações e em uma dessas celebrações o meu CFO fez o anúncio da minha promoção. Eh, Após esse momento, diversas profissionais que são negras da empresa vieram me abraçar com lágrimas nos olhos, vendo que era possível, que sabe. legal. Então é muito importante ocupar esses lugares, é Uhum, muito importante. Na semana passada, eu estive no Controller Summit, em um uhum, evento importante da nossa área, mesma reação. Fiz o painel com os meus 2 colegas, excelentíssimos profissionais, foi um painel muito legal. Após o painel, outras mulheres negras também profissionais vieram me abraçar e agradecer por eu estar em cima daquele palco. Então uhum. é muito importante, essa questão do exemplo, de você ver que é possível.
Bom demais. Bom, tem uma pergunta que eu até eu queria trazer aqui, a gente até não combinou ela, mas que eu acho que Sim, faz todo sentido. Você como falou no começo, né, das suas 2 filhas, a gente falou muito sobre liderança, muito sobre empatia, sim. a maternidade, o quanto ela te ajudou a desenvolver essas soft skills e levar isso para Nossa, o teu ambiente de trabalho? Porque às vezes a gente vê a demais. maternidade como aquele ponto de atenção, né? Pô, ela pode engravidar, né? Ainda tem esse pensamento ainda, Tem. acho que menos, mas ainda existe. Como que tu pode trazer aí o que que a maternidade trouxe para a Juliana profissional? Olha, Daniel, eu sou realmente outra pessoa depois das minhas filhas. E a maternidade, ela só me trouxe, ganhos, principalmente nesse olhar, empático, que eu acho que se intensificou ainda mais. Uhum, E também a respeito do cuidado, né, você cuidar, a importância do cuidar das pessoas, uhum, que vai de encontro àquilo que a gente conversou um pouco sobre desenvolvimento de equipe. Você precisa cuidar das pessoas, você precisa se dedicar às pessoas. Cada pessoa é única. No meu caso, cada filho é único. uhum, Então, eu preciso entender a personalidade da minha filha mais velha é diferente da personalidade da minha filha mais nova. Então eu preciso adaptar o meu maternar a cada uma delas. Não pode ser tudo igual. uhum, Então isso eu levo um pouco para a empresa. E não falando de: "Ah, nossa, mas você vai ser mãe dos seus funcionários", não é sobre isso, uhum, é sobre o cuidar, né, uhum. você cuidar das pessoas é importante, as pessoas gostam de ser cuidadas, as pessoas gostam de se sentir cuidadas. Então isso trouxe para mim, reforçou aquilo que eu já entendia como importante, que a gente precisa cuidar de quem está perto da gente. Muito legal, eu compartilho totalmente da tua visão também. Eu tenho 2 filhos, uma menina de 2 e um menino de 6, e eu falo também Legal. que mudou completamente a forma como eu enxergo as coisas, assim, simplesmente você deixa o ego de lado, o mundo não gira mais em Exato. torno do teu umbigo, É isso. você vira um grande servidor, né, o teu papel vira servir muito bem, então quem tá do teu lado, então acho que faz todo sentido, muito bacana. Bom, Juliana, para a gente encaminhar para o final aqui, o papo está muito bacana, mas eu queria, a gente falou bastante de acertos, eu queria terminar aqui trazendo o que que tu considera assim, da tua carreira de liderança, né? Que foi um Uhum, erro, mas que uhum. esse erro foi importante para você, te ensinou mais aí do que um curso, do que um MBA, né? O que que tu pode Sim. deixar para o pessoal aí? Ah, esse é fácil. Esse foi querer dar conta de tudo, Daniel. A gente não dá conta de tudo. Nossa, não, definitivamente não dá conta de tudo. Esse foi o pior erro que eu cometi. Eh, Até eu aprender aonde, que eu o que eu tinha que delegar, o que eu tinha que ficar comigo, o que nossa, eu sofri muito nesse processo. Eu me senti, assim, muito sobrecarregada, isso atrapalhou muito as minhas entregas, porque eu não entendia direito aonde é que eu estava nessa Uhum, situação. Então, delegar é diferente de delargar, né, as coisas, então você delegar com qualidade é um desafio também, é uma arte, eu diria, uhum, né, que uhum, você entregar aquela tarefa para uma pessoa que está apta a fazer aquela tarefa, e que não vai ficar tão sobrecarregada quando você estava, né, porque eu acho que isso também é ruim. uhum, Então, essa principalmente as mulheres, tá, as mulheres têm a síndrome da Mulher Maravilha, que a gente quer dar conta de tudo, a gente quer ser boa em tudo, a gente tem a régua super alta, e nós somos as nossas principais críticas, né. uhum, Então a gente precisa, eh, tirar um pouco disso, permitir que os outros também nos apoiem, né, que os outros cuidem também, de alguma forma, da gente, e que a gente possa, estabelecer ali uma relação de confiança suficiente para que a gente possa delegar, né, atividades com qualidade, para que todo mundo cresça, uhum. porque senão também a gente fica ali com burnout, com tudo, né, concentrado na gente e ninguém se desenvolve, isso também não é bom. Perfeito, Juliana. Acho que
Muito bom o bate-papo, acho que rendeu bastante coisa aqui. Bom, Tu feliz. sentiu falta de alguma coisa que tu queira compartilhar, alguma mensagem final que tu queira deixar para quem tá nos assistindo, nos ouvindo? Daniel, eu gostaria novamente de agradecer a oportunidade, estou muito feliz de ter conversado aqui com você. E se eu pudesse deixar um recado para os colegas de profissão tenham foco nos dados, mas não se esqueçam das pessoas, porque elas que são o que de fato movem a organização. Perfeito. Juliana, quem quiser te acompanhar, como é que é o teu LinkedIn é Juliana Neri mesmo? Isso, exato. Pode me adicionar no LinkedIn. E eu também estou com um projeto novo agora, onde eu tenho um perfil no Instagram, tá? É @jn.carreira, onde eu Tá. compartilho um pouco de rotina corporativa e também desenvolvimento profissional. Bacana, eu vou deixar teus contatos, tanto o Instagram quanto o LinkedIn aqui também onde você estiver assistindo esse episódio, no YouTube, no Spotify, para o pessoal também conseguir acessar mais fácil, tá bom? Tá certo. Juliana, muito obrigado pelo bate-papo, foi uma conversa muito gostosa, obrigado mesmo, de Sim. verdade, de coração. Eu que agradeço, Daniel. Muito obrigada. Pessoal, espero que vocês tenham gostado de mais um episódio do ControleCast, não deixe de enviar aí os seus feedbacks, um grande abraço e até o nosso próximo episódio.